E se eu te dissesse que suas plantas sabem quando vão ser atacadas, antes mesmo do inseto chegar? E mais, que elas conseguem endurecer a própria pele, produzir ácidos naturais e até dissolver o corpo do invasor. Tudo isso sem veneno, sem spray e sem matar o solo. Agora segura essa informação. Essa defesa já existe no DNA de todas as plantas da Terra, mas quase ninguém usa, porque te ensinaram que planta fraca se resolve com veneno, e não com ativação. No Brasil, desde a horta do quintal até o agronegócio, ouvimos sempre a mesma coisa. Apareceu praga? Pulveriza. Mas isso é remendo, não é solução. É reagir depois que o problema já venceu a batalha. A pergunta certa não é como matar a praga, e sim, como impedir que ela ataque. E é aqui que entra uma palavra estranha, que quase ninguém pronuncia, mas que muda tudo. Muito antes de existir inseticida, a própria natureza já tinha um sistema de defesa completo. Lá no século XVIII, na costa da França, agricultores perceberam algo curioso. As plantações próximas aos portos de pesca quase não sofriam ataques de fungos nem insetos. Enquanto isso, as lavouras do interior eram destruídas. O que tinha de diferente ali? Restos de caranguejo, camarão e lagosta jogados no solo. Durante décadas isso foi tratado como coincidência, até que a ciência resolveu investigar. No fim do século passado, pesquisadores descobriram que as cascas desses animais são feitas de um polímero natural chamado quitina. E aqui está o ponto-chave. A quitina é o maior sinal de perigo que uma planta pode detectar. Ela só existe em 2 lugares: na carapaça dos insetos, na parede celular dos fungos. Ou seja, quando uma planta sente quitina, ela entende apenas uma coisa: estou prestes a ser atacada. As plantas possuem um receptor específico, conhecido na ciência como SERC. Pensa nele como um sensor de invasão. Quando a quitina entra no solo, esse receptor dispara um alerta máximo, mesmo que não exista nenhum inseto por perto. É como uma vacina. A planta entra em estado de defesa total, ativando o que os cientistas chamam de imunidade gatilho por padrão. E isso acontece em 3 fases. Fase 1. Armadura natural. Primeiro, a planta engrossa suas paredes celulares. Ela deposita lignina, o mesmo material que deixa troncos duros. Resultado: folhas mais grossas, caules mais firmes. Dificuldade real para o inseto perfurar. A planta deixa de ser macia. Fase 2. Guerra química. Depois, a planta começa a produzir fitoalexinas. São antibióticos naturais, feitos sob medida para afastar fungos e pragas. Não é veneno industrial. É defesa inteligente. Insetos sentem o gosto e simplesmente vão embora. Fase 3. Contra-ataque. Agora vem a parte mais impressionante. A planta passa a liberar enzimas quitinases. Essas enzimas quebram a quitina. Ou seja, se um inseto tentar comer a planta, o próprio exoesqueleto dele começa a se dissolver. Ele não morre instantaneamente, mas não consegue se alimentar. A praga perde a guerra antes de começar. Por que isso não é ensinado? Aqui entra o lado que ninguém gosta de falar. O mercado mundial de pesticidas movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano. Ele depende de um ciclo eterno de infestação e reaplicação. A quitina quebra esse ciclo. Por quê? É preventiva. Não é patenteável. Não gera dependência. E prevenção não dá lucro recorrente. Testes que funcionaram e sumiram. Na década de 80, produtos à base de casca de crustáceos foram testados contra nematóides, uma das piores pragas agrícolas. Funcionaram tão bem que substituíram fumigantes tóxicos. O segredo? A quitina alimenta bactérias do solo que passam a caçar os ovos dos nematóides, mas esses produtos desapareceram do mercado. Não por ineficiência, mas por não se encaixarem no modelo de lucro químico. Se você tem horta, quintal, sítio ou pequena produção, o método é simples. No plantio, coloque de 2 a 3 colheres de sopa de farelo de caranguejo ou crustáceo no buraco da muda. No solo em geral, use cerca de 2 a 5 quilos para cada 10 metros quadrados, misturando na camada superficial da terra. Isso ativa as raízes imediatamente. Não é só menos praga. Você vai notar folhas mais escuras, textura mais grossa,
Aparência saudável e resistente. Crescimento mais equilibrado. A planta muda de comportamento. Talvez o futuro da agricultura não esteja em uma nova molécula sintética, mas em ouvir aquilo que a natureza sempre disse: a quitina é a linguagem do alerta, da resiliência, da prevenção. Ativar a planta é mais inteligente do que envenenar o ambiente. E a resposta esteve o tempo todo nas cascas descartadas do mar. Se você está pronto para parar de pulverizar e começar a ativar suas plantas, se inscreva no canal. Aqui a gente cultiva conhecimento que cria raízes.